Leitura do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Antigo Testamento. Ana, uma mulher de oração, que conheceu a vontade de Deus e pôde ser usada por Ele. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11. Ana foi uma mulher de oração, e sua oração mudou a história do povo de Deus. Ela teve papel fundamental na transição da era dos juízes para o reinado de Israel. A fim de entender melhor o contexto em que se passou a vida dessa mulher, vamos relembrar um pouco da história do povo de Israel. Depois que Josué e os anciãos que conheciam as obras de Deus a favor do seu povo morreram, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, e o povo acabou se desviando e buscando outros deuses. Como punição, e como já havia alertado o Senhor, os entregou nas mãos dos inimigos. Juízes 2:7-14. Quando eram oprimidos, clamavam ao Senhor, que se compadecia e levantava juízes para livrá-los. Mas ainda assim, eles se desviavam novamente. Foi assim por 400 anos, na era dos juízes, quando não havia rei, e cada um fazia o que achava mais reto. Foi um momento tenebroso na história do povo no final dessa era. Eli era o sacerdote que servia no tabernáculo em Siló, com seus 2 filhos que eram maus e não se importavam com o Senhor. Nesse contexto tão conturbado, viveu um homem chamado Elcana, que morava no território de Efraim e tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana era estéril. Naquele tempo, as mulheres estéreis eram desprezadas, pois ter descendência era fundamental para que a herança da família permanecesse no domínio de cada tribo. Mesmo assim, Elcana amava Ana, enquanto Penina provocava e a irritava por não poder ter filhos. Todos os anos, Elcana e a família subiam até Siló, onde ficava o tabernáculo, a fim de adorar e sacrificar ao Senhor. Em uma dessas ocasiões, Ana, cheia de aflição e amargura, foi ao templo a fim de orar. Ela chorou abundantemente, fez seu pedido ao Senhor e um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11. Enquanto ela orava, apenas mexia os lábios, mas não emitia som nenhum. Por isso, o sacerdote Eli pensou que estivesse bêbada e a repreendeu. Ana explicou-lhe que, na verdade, estava ali derramando a alma diante do Senhor. Por estar muito aflita e ansiosa diante da sua sinceridade e humildade, Eli a abraçou dizendo: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 17. Ana creu naquela palavra
Levantou-se, comeu e se alegrou. Quando voltaram para casa, concebeu e deu à luz a um filho chamado Samuel, que significa de Deus o pedi, ou ouvido por Deus. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou de volta a Siló e o devolveu ao Senhor por todos os seus dias. Depois disso, Ana orou e exaltando e louvando ao Senhor com ações de graças, e no final foi inspirada por Deus para orar acerca do rei que seria levantado em Israel. Samuel foi um grande sacerdote desde cedo. Aprendeu a ouvir as palavras de Deus numa época em que seu falar era muito raro. 1 Samuel 3:1. Ele foi usado para dar direção ao povo e introduzir a era dos reis ungido, Saul e depois Davi, de cuja descendência veio Jesus. Ana foi abençoada pelo Senhor e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ele pôde usá-la para executar sua vontade na terra e mudar a história do povo de Israel. Quando olhamos para Ana, nós nos identificamos muito com ela. Todas passamos por situações que nos causam grandes sofrimentos. Problemas no casamento, situações com os filhos, enfermidades, dificuldades no trabalho, problemas financeiros e etc. Ana, com certeza, sofria por ser estéril. Era perseguida por sua rival dentro da própria casa. Penina a provocava, talvez com palavras duras e maldosas que a feriam. Provavelmente, ela se sentia triste, envergonhada, desprezada, perseguida e incompreendida. Diante das situações da vida, você também se sente assim? Muitas vezes o sofrimento é tão grande que, assim como Ana, talvez você se sinta amargurada, aflita, ansiosa, incompreendida, maltratada, injustiçada, triste. Como você reage a esses sentimentos? Você usa palavras duras e vingativas? Reclama em casa, culpando a família? Quando julgada por outras pessoas, você fica nervosa? Procura se justificar? Nós, mulheres, muitas vezes somos controladas pelos sentimentos e acabamos reagindo mal. Mas Ana não respondia às provocações de Penina. Não vivia a reclamar, nem mesmo reagiu à acusação do sacerdote Eli com ira e revolta. Como era possível? Ana descobriu um segredo: a oração. Ela se derramava diante do Senhor e pela palavra vemos que também jejuava. E quanto a você? A quem você recorre quando passa por situações difíceis? Hoje Deus nos chama para ir até Ele. O Senhor quer tocar nossas emoções e pensamentos. Ele sabe tudo o que temos enfrentado. Ele conhece toda a nossa dor. No Evangelho de Mateus, Ele faz um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele espera por nós. Quando oramos, temos sua presença. Orar é conversar com Ele, sem fingimento, sem aparência. Podemos abrir o coração, confessar dificuldades e fraquezas e falar-lhe todas as preocupações. A Bíblia garante que podemos nos aproximar com confiança, sem nenhum medo. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Deus é cheio de atributos, como amor, misericórdia e graça, e quer nos dar tudo isso. Ele pode nos suprir de paz e alegria, acalmar a tempestade em nosso coração,
aliviar nossos sentimentos e nos encorajar. Assim, por meio de seu poder em nós, podemos agir como Ana, sem reclamação, sem ira, sem precipitação. Seremos mulheres mansas e tranquilas, com palavras agradáveis e a emoção controlada. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Independentemente da situação que vivamos hoje, voltemos-nos para o Senhor. Ele pode suprir tudo o que precisamos. Essa é a primeira lição que aprendemos com Ana. Outra lição é perseverança. Muitas vezes olhamos para as situações e achamos que não há solução. Nossa vontade é desistir. Ana, porém, conhecia o poder de Deus e cria nele. Por isso perseverava em oração, ainda que não houvesse mudança exterior. Nós servimos ao Deus do impossível, o Deus que trabalha para os que esperam nele. Lucas, capítulo 1, versículo 37, e Isaías, capítulo 64, versículo 4. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que esperavam contra a esperança, que viam o invisível. Romanos, capítulo 4, versículo 18, Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Essa experiência também pode ser sua. Deus tem o tempo dele para cumprir as promessas dele em sua vida. O tempo dele é diferente do seu, mas ele é fiel. Romanos, capítulo 8, versículo 25. Também você ore há anos pela salvação de alguém, por uma situação de esterilidade, por libertação de algum pecado, pela cura de uma enfermidade ou por outra questão específica. Creia, exercite a fé, espere nele. Ele renovará suas forças. O que é impossível para você é possível para ele, ainda que a resposta pareça demorada. Não perca a esperança, persevere. Ana também nos encoraja a ter uma experiência mais profunda com Deus. À medida que ela orava, ela se abriu para a vontade de Deus e descobriu que estava em seu coração. Nós temos nossos pedidos, mas Deus também tem suas necessidades e quer contar conosco para cumprir seu propósito na terra. Ana queria um filho, o Senhor queria um servo fiel. À medida que ela se esvaziava, Deus lhe revelou seu desejo. E então ela orou: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 11. O fruto da oração dela mudou a história de Israel. Com certeza, levou tempo até que Ana conseguisse tocar na vontade de Deus. Não foi de um dia para outro. Nós também precisamos perseverar em oração até que Deus revele sua vontade a nós. Só assim Ele poderá usar-nos para cumprir seu propósito e mudar a vida das pessoas ao redor. Não se trata apenas de Deus atender seus pedidos. Você já considerou se eles são de acordo com a vontade de Deus? Será que a resposta às suas orações glorifica o Pai? Por meio do viver de oração, o Senhor trabalha em nosso interior, dando discernimento quanto a nossos sentimentos e intenções, e nos une a Ele. Assim, experimentaremos verdadeiros milagres que glorificarão a Deus e encorajarão muitas pessoas. Ao deixar de olhar apenas
para as suas necessidades e passar a olhar para a vontade de Deus. Ele a usará em casa, no trabalho, na igreja, para trazer seu reino para a vida das pessoas com quem você convive, assim como usou Ana. Sua oração é muito importante para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que poderia fazer tudo sozinho, mas decidiu contar com você. Permita que Ele a esvazie e revele sua vontade a você. Ana foi também uma mãe muito dedicada. Ela permaneceu poucos anos com Samuel, mas aproveitou bem o tempo ensinando o temer a Deus, a crer e a confiar na palavra dele. Ela também formou nele um caráter adequado, obediente e fiel, o que é manifestado mais tarde em sua vida. Todos os anos ela subia a Siló e levava uma túnica para Samuel, mostrando o cuidado e zelo de uma mãe amorosa e dedicada. Por isso, Samuel foi um homem tão usado por Deus, fruto das orações, do amor e do cuidado dela. Ana reconheceu que seu filho era primeiramente do Senhor, pois sabia que era a fonte daquele milagre e não hesitou em devolvê-lo ao Senhor. Essas são as lições que aprendemos com a história de Ana. Que sejamos como ela, verdadeiras mulheres de oração que se derramam diante do Senhor, aprendendo a tocar o coração de Deus, abrindo o caminho para que a sua vontade seja feita na terra e na vida das pessoas perto de nós. Perseveremos em oração para experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. Sejamos também mães dedicadas e amorosas como Ana. Nossos filhos são presentes de Deus para nós. Precisamos sempre lembrar que Ele os confiou a nós, como também as crianças, adolescentes e jovens na igreja, para que cuidemos dele, a fim de que eles sejam úteis, homens e mulheres, que ouvem e obedecem ao Senhor e são fiéis a Ele. Oração. Senhor, somos gratas porque podemos ter comunhão contigo. Sabemos que o preço que pagaste foi muito alto para que pudéssemos estar em tua presença o tempo todo, em todo lugar. Ajuda-nos a perseverar em oração. Queremos abrir o coração a ti, contar nossas ansiedades e desejos. Acalma nosso ser e produz em nós um viver que te agrada. Nós nos abrimos para que falaste conosco, nos exasiaste e mostraste a tua vontade. Faz-nos experimentar teus milagres e reconhecer-te em nossos caminhos. Senhor Jesus, que por meio de nós aches caminho para mudar a vida das pessoas. Queremos ser mulheres de oração com quem podes contar. Graça te damos, Senhor. Amém. You can be the love in my heart. You can be the life in my soul. Jesus, you're the best thing I got.